Olá, queridos, voltamos agora o nosso terceiro e último vídeo sobre este assunto, como Deus fala e como nós podemos ouvi-lo. Agora vamos falar sobre os perigos e os ruídos da comunicação sobre este canal Voz Audível, ok? Vamos lá comigo? Vamos lá. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Hebreus 3:12. Além dos pontos abordados nos canais anteriores, imaturidade, rebelião, amargura, idolatria, ansiedade, quero neste canal destacar o perigo da incredulidade. A incredulidade, como já ensinamos, é uma decisão consciente ou não de crer ou duvidar de tudo que está relacionado a Deus e, consequentemente, aos processos, elementos e ambientes espirituais. A incredulidade pode se manifestar de forma parcial ou porcionada. Exemplo: a pessoa crê em Deus, mas não acredita que possa ouvir a sua voz. A pessoa acredita que é mais fácil escutar a voz de um demônio do que a de Elohim, etc. A incredulidade sempre bloqueia 100% toda a comunicação verbal de Deus. É importante destacar que quanto maior for a rebelião de uma pessoa, maior a sua incredulidade e menor a sua capacidade de ouvir a Deus audivelmente. Então, a incredulidade, ela vai impedir você de ouvir a Deus. E a incredulidade, ela pode ser fundamentada na rebelião, né? Minha vida, minhas regras, eu e Deus têm a mesma autoridade de opinar sobre a minha vida, então eu vou seguir os conselhos dele se eu quiser, eu vou seguir o que ele falou, seja de forma direta ou indireta, da maneira que eu bem entender. Então, uma pessoa incrédula, geralmente ela tem rebelião dentro do coração dela, então a incredulidade ela vai bloquear 100%. Você pode passar a sua vida inteira e nunca ouviu Deus falar com você. E uma coisa que eu quero destacar aqui: Deus sempre usa todos esses canais. Geralmente tem pessoas assim: Deus fala mais comigo por meio de sonhos, Deus fala mais comigo por testemunho interior. Não, querido, o que acontece é que você só permite que Deus fale com você dessa maneira. Mas a verdade é que se você não engessar a Deus, se você não limitar a Deus na tua vida, você vai perceber que ele utiliza todos esses canais para falar com você. Vai ter horas que você vai receber por sonho, vai ter hora que você vai receber por voz audível, vai ter hora, vai ser em todos os canais. Lógico que às vezes tem um que se destaca mais. Por exemplo, eu é voz audível a maioria das vezes. Mas ocorre também muito testemunho interior, e eu também tenho sonho, visões, e também de forma indireta, pessoas ou anjos vêm falar comigo. Isso é normal. Só que eu sei que não é verdade que Deus só utiliza um método por pessoa. Na realidade, o que eu sempre identifico é que a pessoa só aceita que Deus fale com ela de determinada forma, ou que Deus sempre use outras pessoas para falar com ela, e ela nunca quer ouvir a Deus diretamente, ou ela acredita que Deus só fala com ela por sonhos, ou só fala com ela em voz audível, ou só fala com ela sobre isso. Ou seja, foi ela que limitou a Deus e estabeleceu qual é o método de comunicação que ela se sente mais confortável ou que ela tem mais fé sobre ele, ok? Mas a incredulidade é um perigo ou um ruído, acaba, na realidade, nem um ruído, né? Não acaba confundindo os sinais, ele acaba cortando mesmo toda e qualquer comunicação, porque se Deus não for capaz de ser mais poderoso que o inimigo para te ministrar a verdade, se Deus, né, se você foi ensinado que para você ouvir a Deus, então você tem que ler a Bíblia em voz alta, né? O sofisma também atrapalha bastante a comunicação. Então você vai acabar também não ouvindo a Deus. Agora eu quero te dar dicas e sinais, né? Dicas e orientações a respeito do modo indireto, quando Deus encaminha anjos ou humanos para falar com você, alguns pontos que eu quero destacar para você no vídeo de hoje. Vamos lá? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui.
Modo indireto, anjos e humanos. Os pontos mais importantes a serem destacados sobre o modo indireto é: primeiro, toda pessoa possui algo que chamamos de identificador espiritual. Mas os demônios, em algumas situações, tendem a camuflar o seu para não serem identificados. Eu falei um pouco sobre isso lá no conceito da voz audível, mas eu quero ampliar um pouco mais para você, contando a você uma experiência que eu tive em 2011. Foi 2011, eu estava de férias, então eu passei 15 dias em Curitiba e depois desses 15 dias eu fui para trabalhar num projeto missionário de evangelização em determinado local. Geralmente, em via de regra, se eu vou para um evento que eu não me preparei adequadamente para ele, eu não vou me mover nada antes de discernir o ambiente. Então, eu sempre oro antes de começar a me mover para qualquer coisa. E aí, eu até cheguei atrasada por causa da minha viagem, mas eu avisei o pessoal que eu ia, então eu fui a última a chegar da equipe que ia trabalhar naquele mover ali, porque eu estava em Curitiba, né? E depois tinha que vir para Santa Catarina, certo? Aí quando eu cheguei lá, eu organizei as minhas coisas, esperei todo mundo dormir e fui para a sala orar. Porque eu queria ouvir a Deus, discernir o bairro, entender quais eram as dificuldades do bairro, para saber quais os problemas que a gente ia enfrentar para conseguir evangelizar aquele bairro, uma série de outras coisas. Até aí, beleza, normal, padrão normal, certo? Aí, de repente, aparece duas pessoas para mim, né? Dois seres espirituais para mim. Uma era uma louca desvairada, né? Era uma discípula de Jezabel mesmo, totalmente, já botando banca, já querendo dizer o que você está fazendo aqui no meu território, vou não sei o que, vou não sei o que lá, já querendo, cheio de ameaças, né? O identificador espiritual dela estava muito claro de que se tratava de um demônio. Só que o outro, além da roupa diferente da coisa, o outro não, ele estava parecendo como se fosse um judeu, sabe? Um judeu dos tempos de Jesus. A roupinha dele é até isso mesmo, aqueles vestidos longos, né? O que a gente vê nos filmes, né? O lenço na cabeça e uma postura assim bem silenciosa. E na minha cabeça, no primeiro momento, em 2011, a primeira olhada que eu dei parecia que aquele cara que estava ali, ao lado da mulher, era um anjo que estava ali para me proteger da bruaca. E aí, à medida que eu fui fazendo a interação e a intercessão e já quebrando a mulher, eu comecei a sentir no meu espírito que eu deveria também prestar atenção nele, que eu não deveria tratar ele como amigo. E por que eu estava tratando ele como amigo? Porque ele não estava emitindo nenhum sinal de malignidade. Enquanto a outra ali, você via de cara que ela estava querendo ferrar com a minha vida, que ela estava com uma postura bem violenta, que ela estava cheia de ameaça para mim, o tom de voz dela demonstrava isso, a postura dela, a maneira como olhava para mim demonstrava isso. O outro, né, como a gente costuma dizer aqui no Brasil, não fedia nem cheirava, ele estava neutro. E aí, só que o meu testemunho interior, meu outro canal de comunicação, dizia que eu deveria também tratar ele como inimigo. E aí eu peguei, falei assim, mas por quê? E aí depois, ó, olha o seu entorno, Chay. E aí eu fiquei olhando, eu falei assim, se ele é um anjo, ele deveria estar do meu lado, e não do lado dela. Aí eu comecei a analisar a visão e a interação espiritual, e eu percebi, o cara estava do lado dela, o cara até aquele momento ele não tinha feito absolutamente nada para me defender, o que era incomum num anjo que veio para me proteger, né? E via de regra já teria tomado uma espadada aquela guria ali. E ele estava quieto e tranquilo. Eu falei assim, ó, ele é um demônio, eles não conseguem. Eles têm duas possíveis ações. Ou eles ficam sem perfume, ou eles demonstram perfume. Essa daqui está perfumada, então você automaticamente já identifica ela como demônio. Ele não, esse daqui é o espírito da religião neste lugar. Então, o espírito da religião, ele parece ser uma coisa boa. Eu falei, tá, e como é que eu vou fazer com que ele revele quem de fato ele é? Começa a provocar ele. Aí eu peguei, me direcionei para ele e comecei a falar coisas de forma irônica, debochada, sarcástica, até tirar o demônio da religião do sério,
para conseguir mostrar para mim, para conseguir, então, fazer uma quebra ali. Foi um período muito legal depois desse processo de intercessão. No outro dia, a gente fez outros processos, outras direções que foram dadas para a gente fazer. E foi um tempo muito bacana de verdadeiros resultados naquela evangelização. Mas isso é o que eu quero dizer para você. Nem sempre, quando você vai ter um contato espiritual, aquele demônio ali vai estar, né? Aquele ali está se fazendo de anjo de luz. Ele estava até aparecendo com os moldes do Jesus dos filmes que a gente vê, certo? Para eu não perceber que ele era um demônio disfarçado de amigo, entende? Então, toda pessoa espiritual e toda pessoa física, ser humano também tem, que é aquilo que eu falei. Muitas vezes você chega num supermercado, você passa por uma pessoa e você consegue perceber a presença dela ali, ou às vezes tem um cara que você olha para ele, vê que ele tem malícia com você, ele não falou nada, mas só a forma como ele olhou para você, só a postura, a forma como ele enquadrou os ombros, você percebe que ele está com malícia, ou aquela mulher, você percebe só da forma como ela fez assim com o cabelo, que ela já está aqui, não é coisa boa que está vindo do lado dela. Por quê? Porque toda pessoa, seja humana ou espiritual, ela tem um identificador, ela tem um identificador pessoal, ela tem algo que faz com que a gente perceba se ela está no ambiente e quem ela é no ambiente. Ela pode até camuflar isso, mas está camuflado, mas não está anulado, certo? É igual um efeito, pode até bancar a ninja ali, de você naquele momento não notar, mas tem outras coisas que vão fazer você identificar a presença de um agente espiritual. Como eu falei, o meu testemunho interior estava me avisando que eu deveria tratar aquele outro cara como inimigo, mesmo que aparentemente, por ele não estar emitindo nenhum sinal negativo na presença dele, ele parecia que era meu amigo, certo? Então, quando você aprende a utilizar mais de uns meios de comunicação, ser sensível e mais de um sentido espiritual, às vezes a sua visão vai falhar, mas a sua audição não vai falhar com você, ou o seu tato não vai falhar com você. Isso é importante para você poder separar anjos de demônios, servos de Deus de enviados do capeta, certo? Porque na forma como a pessoa fala com você, na maneira como ela se apresenta para você, você já consegue identificar se você está conversando com um representante de Sião ou com um filho das trevas, como um representante da Babilônia. E isso é importante você notar. Outra coisa, vamos dar continuidade aqui, que a interação pode ocorrer em qualquer momento, tempo ou ocasião. E tanto pode ser por iniciativa divina ou por busca pessoal, ou seja, no modo indireto, tanto pode ocorrer em qualquer momento, querido. Esse negócio de que não, pare de formatar, né? Pare de limitar as ações de Deus na sua vida. Não, Deus vai trazer uma pessoa só quando eu estiver esperando por uma pessoa. Não, às vezes, querido, na maioria das vezes vai ocorrer sempre que precisar acontecer. Tem outros momentos que vai ser uma iniciativa de Deus e vai ter outros momentos que vai ser uma iniciativa sua. É você que vai procurar pela pessoa. Quantas vezes acontece assim, de Deus falar com você, eu quero que você entre em contato com fulano e desabafe com ele que ele tem uma palavra para você. Então, a iniciativa foi sua de procurar aquela pessoa, não foi ela que veio até você. Então, isso é o que eu quero que você também entenda no modo indireto. Pode ocorrer em qualquer momento e tanto pode ser por iniciativa divina ou por uma busca pessoal. Foi você quem tomou a iniciativa, ok? Debaixo, obviamente, de uma direção espiritual, certinho? Terceira característica que eu quero falar com você sobre essa questão de modo indireto, né? Quando os enviados de Deus para falar conosco. A interação tanto serve para confirmar o que já estamos ouvindo de Deus. Então, essas pessoas vão vir como segundas testemunhas, seja anjo ou humano, quanto para apontar áreas novas que ele não está conseguindo falar diretamente conosco. E isso é uma coisa que você precisa entender e aceitar. Nem sempre a pessoa vai vir na sua vida para confirmar aquilo que Deus está falando com você, porque você pode estar em fuga emocional. Deus quer tratar uma área do seu caráter que você está apavorado, você está ignorando por sucesso todas as tentativas dele de falar com você,
e por isso você não está enxergando aquela área corretamente, ou você está, nem é com medo, você está em rebelião aberta mesmo. Então, Deus pode também conduzir pessoas para falar coisas sobre você que você nunca tinha ouvido Deus falar ainda contigo, porque você ou está em modo fuga, não quero ouvir isso, eu estou sentindo, mas eu vou ignorar com sucesso, ou você está em rebelião aberta e você precisa ser confrontado. Porque não há a rebelião, querido, você intercede para Deus preparar a palavra, mas depois você senta com a pessoa e confronta, porque a rebelião só é resolvida no confronto direto e aberto, entendeu? O rebelde, ele precisa ser confrontado. As pessoas têm a mania de orar pelo rebelde e confrontar o manso. Não, querido, você tem que orar pelo manso, porque ele já é manso, e confrontar o rebelde. Então, tipo, pode a interação, né? E quando eu falo interação, é um modo indireto, é quando Deus encaminha outra pessoa para você, pode ocorrer tanto para confirmar o que já está sendo dito, ou para te trazer coisas novas, porque ou você está em modo fuga, ou você está em rebelião. Ou você pode estar de orgulho também, certo? Aquele orgulho do tipo assim, ó, eu só vou receber instrução de Deus se for de forma direta. Se Deus usar outra pessoa para falar comigo, eu não vou ouvir. Por quê? Porque eu também sou serva de Deus, eu também sou filha do Deus Altíssimo, e Deus, o meu Pai, ele sabe que ele tem uma comunicação direta comigo, e ele não precisa usar ninguém. Deus não usa ninguém mesmo, mas ele não precisa enviar ninguém para falar comigo, porque, ó, contato é direto. Eu vou te dizer, Moisés também tinha um contato direto com Deus, mas para poder organizar o povo, ele ouviu os conselhos do Senhor da parte de Jétro. E você vai ver vários exemplos de outras pessoas. Geralmente, uma pessoa que não escuta, que não aceita o ministério de outras pessoas na sua vida, ela está num perigo muito sério. Entende? Você tem que aprender a reconhecer quando é um enviado de Deus. Mas você não pode ter a ilusão de que só porque você fala com Deus diretamente, o seu pai não pode falar com ninguém, não pode falar com você por meio de ninguém. Querido, não tenha essa ilusão. Você vai acabar sendo enganado pelo capeta se você permanecer nesse orgulho. Até Jesus precisou ser ministrado. Então, não tenha essa ilusão da sua cabeça de que, quer dizer, não tenha essa ilusão na sua cabeça de achar que por você ouvir a Deus diretamente, ele nunca vai falar com você indiretamente. Isso não é verdade, certo? Então, ele pode também, por uma questão de orgulho, para quebrar o seu orgulho, para quebrar a sua visão fantasiosa da realidade, ele também encaminhar uma pessoa com um assunto completamente novo, só para você calçar os chinelos da humildade. Belezinha? Vamos dar continuidade aqui. Quarta coisa que eu quero te falar para você sobre essa questão de modo indireto aqui. É mentira quando dizem que você consegue identificar o enviado de Deus pelo seu estado emocional. Exemplo, se você sentiu paz ou gostou do que ouviu, então foi Deus. Cara, amados, essa é uma coisa que é muito comum, principalmente, eu falo principalmente porque eu tenho mais experiência com o cristianismo protestante do que com o cristianismo católico, certo? Então, a maioria das minhas experiências com o cristianismo foi no protestante, foi no evangelho, certo? Então, uma coisa que eu via muito, que eu vejo, né? Cansei de ouvir essa palavra dita para mim, também cansei de ouvir essa palavra quando os outros conversavam comigo, que a pessoa respondeu assim para ela, né? Então, geralmente a parada é a seguinte: eu não vou receber o que você disse porque eu sei que não é de Deus, porque quando é Deus, ele traz paz no nosso coração. Amado, deixa eu explicar uma parada bem interessante aqui. Se cada vez que Deus falasse, você ficasse em paz, Hebreus não ia dizer que quando nós somos corrigidos pelo Senhor, de primeiro momento nós nos sentimos tristes, com raivas e frustrados. Mas se nós perseverarmos na justiça, os frutos dessa justiça terão um benefício para nós. Por quê? Porque quando os nossos pais humanos nos repreendiam, nós os respeitávamos. Por que não podemos também respeitar a correção do Senhor? Se fosse assim, cada vez que Deus falasse com você, mesmo quando fosse um tema difícil, você ia sentir paz. Querido, Provérbios não ia dizer, filho meu, ame a correção. Porque se você amar a correção, você vai se tornar mais sábio. Você vai se tornar melhor.
Ah, mas quem não ama correção é imaturo? Criança não gosta da correção, por quê? Porque a criança não entende a importância de se tornar mais sábio. A criança ela vive dentro de um ambiente de fantasia, então na cabeça dela, ela já tem toda a sabedoria que ela precisa e ninguém precisa dizer mais nada para ela, certo? Então, eu só entendo um momento em que quando você ouve a Deus, e você sente paz, mesmo quando é uma coisa difícil, é quando não há nenhum grau de rebelião no seu coração. E você é o tipo da pessoa que parou de ser criança e ficar frustrado e chateado cada vez que te corrigem e já aprendeu a amar a correção. Só nesse momento, quando você entendeu a importância e o benefício e o lucro de ser corrigido, é que quando você é corrigido, você não fica todo chateadinho e você pode sentir paz. Na realidade, tem uma parte de você que, mesmo que está triste, por causa se foi uma palavra dura de ouvir, você ainda fica feliz. Por quê? Porque você percebe que você é amado por Deus e também uma parte de você se sente alegria, porque você sabe que a partir do momento de você se libertar daquilo, você vai se tornar vitorioso, mais forte, mais sábio e o inimigo vai ter um problema e um trabalho com você. Somente os que não têm rebelião no seu coração, que não têm uma visão imatura da realidade, conseguem sentir paz quando são repreendidos. Os imaturos se rebelam, sim, ficam chateados, sim, ficam frustrados, sim. Por quê? Porque eles não entendem, eles têm uma visão infantil da realidade e eles não entendem o benefício de ser corrigido. Porque se você corrigir um sábio, ele se tornará mais sábio. Entende? Então, pare de achar que você vai conseguir identificar se aquela pessoa é de Deus, porque você sentiu paz quando ela te repreendeu, porque você gostou do que ela falou. Querido, Elias era um homem de Deus e Acabe chamou ele de perturbador. Jeremias era um homem de Deus e por causa das palavras dele ele foi preso. Isaías era um homem de Deus, mas mesmo assim Manassés matou ele, cerrando ele no meio. Pare de achar que você vai identificar o enviado de Deus porque você gostou daquilo que ouviu e você sentiu paz. Nem sempre você vai sentir paz, principalmente se você for imaturo ou rebelde, você nunca vai gostar daquilo que a pessoa te diz, a não ser que concordar com aquilo que você escutou, que concorda com o que você quer ouvir. Mas se for diferente, você não vai sentir paz. Então, por favor, né, vocês que são cristãos evangélicos que estão me escutando, mesmo se você é cristão católico e tem essa visão, por favor, querido, isso é mentira. Leiam as escrituras e vocês vão ver que em via de regra a parada não é essa. É só quem ama a correção que sente paz quando é corrigido. Os que não amam a correção, que ainda tem uma visão muito criança da realidade, eles sempre vão ficar chateadinhos, magoadinhos quando eles levarem uma reprimenda de Deus. Belezinha? Quinta coisa, contudo, é verdade que a sua predileção por determinada pessoa ou experiência espiritual pode te conduzir a falsos enviados. Então, aqui já é o outro extremo. Aquela pessoa que fica interpretando espiritualidade como experiências sobrenaturais, uma atrás da outra, ela pode ser conduzida a demônios. Porque a espiritualidade, isso que eu estou falando com você, querido, deveria ser o seu dia a dia, deveria ser o seu pão nosso, o seu comum, o seu arroz com feijão. Só que geralmente, os místicos, né, os fariseus têm muito isso. Enquanto os saduceus, os racionalistas, tá certo, né? Que deturparam o conceito de lógica e raciocínio. Fogem de tudo que é elemento espiritual, os fariseus, os místicos, eles já correm assim com isso pra caramba. Então, o anseio de ter uma experiência sobrenatural a qualquer custo vai conduzir também ele a poder ser enganado e um anjo se transmutar e um demônio se transmutar de anjo de luz para enganar essa pessoa, ou um falso profeta, um falso enviado também for. Por quê? Porque ela gosta de tudo, ela gosta da pessoa. Então, tudo que aquela pessoa fala está certo. Ela não discerne. Porque eu quero dizer para você, querido, nem sempre as pessoas te falam palavras enganosas com a intenção de te prejudicar. Se você acha que você vai conseguir e perceber que aquela palavra que a pessoa está te dizendo é enganosa porque porque ela tem a intenção de prejudicar, lê do engano.
Às vezes a pessoa está na melhor das intenções dela, mas porque ela não buscou o Senhor, está falando dentro da experiência de iniquidade dela, ela está te transmitindo um conselho enganoso. E ela não tem nenhuma intenção de prejudicar, pelo contrário, ela gosta de você. Mas ela não buscou o Senhor para te aconselhar, então ela está se baseando na opinião iníqua dela, fundamentada na cultura do mundo dela. Então você não pode interpretar que é uma palavra de Deus ou uma palavra do demônio porque você gosta e confia naquela pessoa. A tua opinião sobre ela não deve ser o ponto mais importante para você identificar um enviado de Deus. E o teu anseio para ter experiências sobrenaturais não pode ser o ponto mais importante para você prestar atenção no que uma pessoa espiritual está falando com você. É a justiça que tem que ser a base, a régua sobre a sua vida. Então, até que você tenha certeza que aquela pessoa, com boa intenção ou não, você conhecendo ela ou não, você confiando nela ou não, você gostando dela ou não, até que se comprove que ela é justa, toda palavra que sair da boca dessa criatura, você vai pedir para Deus te confirmar para saber se realmente é dele. Depois que for comprovada a justiça dessa pessoa e a permanência dela na justiça, por quê? Porque a pessoa pode começar bem e terminar mal, a fase profética já nos ensina isso, então você não precisa mais perguntar a Deus, por quê? Porque o justo sempre vai conduzir as pessoas à justiça. Mas até que você tenha certeza que essa pessoa é justa, independente dos sentimentos que você tenha por ela, você precisa analisar a palavra dela, certo? E não fique, você já é um espírito assim, o peixe ele não fica admirando a água toda a vida, ele só nada. Então não fique caçando experiência espiritual, sobrenatural, como se fosse uma coisa incomum, como se fosse uma quebra na sua rotina diária. Espiritualidade para um sionita é igual água para peixe, é o seu ambiente, é o seu território, é o seu comum. Se você ficar tratando sempre cada experiência espiritual que você tiver como se fosse uma coisa em comum, você vai começar a ficar essas pessoas que ficam caçando profeta por aí, que ficam, falaram lá que tem um monte onde o matinho está brilhando, tu vai correr para isso também, e você pode acabar sendo sim, tendo sim contatos com espíritos enganadores, com demônios. Sionita, espiritualidade é a sua água, peixe. Então, é o seu ambiente comum. Se acostume a nadar pelas águas, mas não se acostume a respeitar as águas, se acostume a tratar corretamente o seu ambiente, mas não fica assim, tratando como uma coisa que era para ser diária, como se fosse um evento único, e Satanás acabar te seduzindo para nadar em outras águas que não são as águas da cisterna do teu poço. Belezinha? Então vamos dar continuidade aqui. Sexta coisa, o enviado de Deus pode tanto falar uma mensagem direta, quanto dar a interpretação de um sonho, quanto compartilhar um sonho ou visão sem lhe passar a interpretação dele. Então, essa é a outra coisa que eu quero falar com vocês. Querido, na interação com o enviado de Deus, seja anjo ou humano, todas essas três situações podem ocorrer. Pode receber uma mensagem direta e sem enigmas. As pessoas podem até só te compartilhar um sonho que ela teve com você e ela pode te dizer as impressões iniciais que ela teve esse sonho, os sentimentos que ela sentiu quando estava tendo esse sonho, essa visão, e não te explicar mais nada sobre isso. Como ela também pode aparecer na sua vida só para te explicar coisas, palavra que você está recebendo, testemunho interior, sonho, visão, e te aconselhar nesse processo. Tudo isso faz parte do modo indireto. Muitas vezes tem pessoas que não respeitam, não recebem, não aceitam a palavra do enviado de Deus, porque espera sempre que seja uma mensagem direta. Mas aí eu quero citar Jeremias para você, que diz assim:
Aquele que tem uma visão ou sonho, conte como sonho. Mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Porque o que tem a ver a palha com o trigo? Ou seja, tem pessoas que elas só sonharam com você. E ela tem até uma interpretação inicial sobre o sonho, mas não é da responsabilidade dela te passar uma interpretação dele. Por dois motivos. Ela pode ser uma pessoa que está começando a caminhar na espiritualidade e ela ainda não sabe interpretações, mas Deus mandou que ela tinha que te dizer o sonho ou a visão que ela teve. Ou segundo motivo, é uma área de intimidade, é uma área de nudez que o seu pai quer falar com você e é importante que ela te passe a visão e o sonho, mas que você interprete. Por quê? Porque tem certas coisas que tem que ficar entre você e os seus pais e que outras pessoas não devem saber. Então, ela vai receber a mensagem codificada e você vai decodificar essa mensagem. Por quê? Porque o sonho que ela teve revela uma área de nudez sua e o amor cobre. Então, ela também não vai te dizer. Ela também não vai te dizer, porque ela até sabe interpretar o sonho, mas ela não tem autoridade para fazer isso, não foi dado permissão para ela para interpretar, porque é uma área de nudez do irmão dela e ela não tem que saber mais detalhes a respeito disso. Ah, mas por que meu pai não falou comigo diretamente? Porque você pode ser uma área de fuga que tu não está escutando, e aí a gente vai entrar naquele assunto de novo. Certo? Então, você tem que aceitar essas três situações. Ah, em áreas de fuga, só reforçando isso, em áreas de fuga ou área de rebelião, é muito comum a pessoa, eu não me identifico com isso que a pessoa está dizendo, então não vou escutar ela e vou rejeitar a palavra. Queridão, queridona, assim como cada sonho precisa ser devidamente analisado, toda mensagem que você recebe de modo indireta precisa ser corretamente analisada. Você não deve rejeitar nada de primeira e aceitar nada de primeira. Você deve meditar sobre todas as coisas e falar para Deus revelar a vontade dele sobre aquilo. Então, você se encaixando, se identificando ou não, concordando ou não, entenda, você não é a justiça. Se você tomou a decisão de seguir a justiça, o que você pensa e o que você acha é o menos importante. Coração neutro, lembra da idolatria. Quando você está divinizando, exaltando o seu pensamento acima da verdade. Então, eu não estou sentindo, eu não vejo, eu não penso assim, eu não concordo assim, meu amor. O que você pensa, o que você acha diante da justiça não tem valor nenhum. Se você de fato quer caminhar sobre o governo de Deus, é a palavra dele que tem que ter primazia. É a única palavra que tem que ser importante na sua vida. Então você vai sujeitar o anjo, o humano e você mesmo a Deus. Ok? E a última coisa que eu quero falar com vocês sobre isso. Vamos lá. É mentira que o enviado de Deus sempre é uma pessoa desconhecida. Contudo, é verdade que também isso ocorre. Então, essa é a última coisa que eu quero falar com você sobre isso, que as pessoas, principalmente no cristianismo evangélico, né, os fariseus, o que é os esotéricos de Jesus, não é de Jesus que Jesus não era esotérico, né, mas é os esotéricos que acreditam em Jesus, os fariseus, eles têm essa mania de achar se é uma palavra de alguém que eu conheço, não foi o Senhor, porque quando é o Senhor, ele traz aquele que ninguém sabe, que ninguém nunca viu, que ninguém nunca soube. Ele revela do oculto e do profundo e a pessoa enviada nem sabe quem você é. Ah, não rola não, porque tem certas áreas que você vai ouvir melhor se for de um íntimo. Tem certas coisas que você vai ficar constrangido se um desconhecido falar para você. Querido, não acredita nisso não. Deus vai enviar amigos, família e desconhecidos para ministrar na sua vida. Às vezes vai ser um desconhecido porque ninguém da sua família e amigo está com coragem de te dizer aquilo, eles estão intimidados. Então, um desconhecido, por não ter esse vínculo emocional contigo, para ele vai ser mais fácil. Ou porque ninguém tá, aqueles que estão ao seu redor, ninguém está te escutando.
Ninguém está escutando a Deus para ministrar na sua vida, ou estão ignorando com sucesso cada mensagem que Deus está querendo falar por meio da sua família e dos seus amigos. Então também vai ser um desconhecido. Mas sempre será um desconhecido quando for Deus? Isso não é verdade. Certo, queridos? Então é isso que eu quero que você entenda, que não é verdade. E obrigado. Se inscreve em nossos canais. Né? Por hoje nós encerramos o vídeo de hoje. Deus abençoe você e até a próxima terça, tá bom?